Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais transformadoras de todos os tempos. Uma narrativa que não é apenas um marco histórico, mas o cumprimento de uma promessa divina que ecoou através dos séculos. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Para entender a profundidade deste evento, precisamos voltar no tempo, muito antes daquela noite estrelada em Belém, centenas de anos antes. No Antigo Testamento, profetas, como Isaías, Miqueias e Jeremias registraram palavras inspiradas por Deus. Eram vislumbres do futuro, promessas de um Salvador, um Messias que viria para redimir a humanidade. Pensem nisto. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias isoladas. É uma tapeçaria tecida com fio de ouro, e esse fio é a promessa de Jesus. O profeta Isaías, por exemplo, escreveu: "Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Que o significa Deus conosco? Incrível, não é? 700 anos antes, a natureza milagrosa do nascimento de Jesus já estava sendo anunciada. E não para por aí. Onde esse rei nasceria? Não seria num palácio suntuoso em Jerusalém. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, nos deu a localização exata. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma pequena e humilde cidade foi escolhida para o maior evento da história. Isso nos mostra que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Ele vê grandeza onde o mundo vê insignificância. Então, avançamos no tempo. O mundo está sob o domínio do Império Romano. Em uma cidadezinha da Galileia chamada Nazaré, vive uma jovem chamada Maria. Ela era uma moça simples, noiva de um carpinteiro chamado José. A vida dela estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O anjo Gabriel apareceu a Maria. Imaginem o susto e a admiração. Ele lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria, com uma fé pura e corajosa, respondeu: "Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra." A resposta dela é uma lição de entrega e confiança. Enquanto isso, José também enfrentou seu próprio dilema. Ao saber da gravidez de Maria, ele, sendo um homem justo e não querendo expô-la à vergonha pública, decidiu terminar o noivado discretamente. Mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e acalmou seu coração, explicando que o que fora gerado nela era do Espírito Santo, e que ele deveria chamar o menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José obedeceu. Ele aceitou a responsabilidade de ser o pai terreno do Filho de Deus, e assim, a história se move em direção ao seu clímax. O imperador romano César Augusto emite um decreto para que todo mundo fosse recenseado. Cada um deveria ir para a sua cidade de origem, e para onde José, que era da linhagem de Davi, precisou ir. Exatamente, para Belém. Veem como a mão de Deus estava orquestrando cada detalhe. Um decreto imperial aparentemente político foi o instrumento para cumprir uma profecia de 700 anos. Maria, já no final da gravidez, e José fizeram a longa e cansativa viagem de Nazaré a Belém. Ao chegarem, a cidade estava lotada. Não havia lugar para eles na hospedaria. O único abrigo que encontraram foi um lugar simples, onde os animais eram guardados. E foi ali, na mais humilde das circunstâncias, que a promessa se tornou realidade. Naquela noite silenciosa, Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, nasceu não em um berço de ouro, mas em um lugar destinado a animais. Que mensagem poderosa de humildade! Deus se fez pequeno para que pudéssemos nos aproximar dele. Mas este nascimento não passou despercebido nos céus. Nos campos próximos a Belém, pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite. De repente, um anjo do Senhor apareceu, e a glória de Deus brilhou ao redor deles. Eles ficaram apavorados. Mas o anjo disse: "Não tenham medo. Trago-lhes boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." E então, algo ainda mais espetacular aconteceu. Uma multidão do exército celestial juntou-se ao anjo, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor." Imaginem essa cena. O céu irrompendo na terra para anunciar a chegada do rei. Os pastores, maravilhados, foram apressadamente a Belém e encontraram Maria. José e Obeba,
exatamente como o anjo lhes havia dito. Eles foram as primeiras testemunhas e os primeiros a espalhar a notícia do nascimento do Salvador. Pessoas simples, marginalizadas pela sociedade da época, foram os primeiros evangelistas. A história também nos conta sobre os magos do Oriente. Eram homens sábios, estudiosos dos céus, que viram uma estrela especial e entenderam seu significado. Eles viajaram por meses, talvez anos, seguindo essa estrela, porque sabiam que um novo rei havia nascido. Eles chegaram a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes sobre o Riquem Mastido, rei dos judeus. Herodes, perturbado, consultou os escribas, que confirmaram a profecia de Miqueias: o Messias nasceria em Belém. Guiados pela estrela, os magos encontraram a casa onde Jesus estava. E quando viram o menino, eles se prostraram e o adoraram. Eles abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, um presente para um rei; incenso, usado na adoração a Deus; e mirra, uma especiaria usada em sepultamentos, prenunciando o sacrifício que Jesus faria um dia. O nascimento de Jesus é o ponto central da história da humanidade. Ele divide o tempo em antes e depois. Mas mais do que isso, é o cumprimento da maior promessa de Deus, a promessa de que Ele não nos abandonaria em nossa condição, a promessa de que Ele mesmo viria ao nosso encontro. Jesus, cujo nome significa o Senhor salva, nasceu para ser mais do que um bom mestre ou um profeta. Ele nasceu para ser nosso Salvador. O seu nascimento humilde em uma manjedoura aponta para a sua morte sacrificial em uma cruz, e a sua ressurreição, que nos oferece vida eterna. A história do Natal não é apenas um conto de fadas para crianças ou uma tradição cultural. É a prova viva do amor de Deus por cada um de nós. Um amor tão grande que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste mundo muitas vezes caótico e incerto, a história do nascimento de Jesus nos traz uma esperança inabalável. A esperança de que Deus está no controle, de que Ele cumpre suas promessas e de que seu amor pode transformar qualquer situação. Ele veio ao mundo como uma luz para brilhar na escuridão, e essa luz ainda brilha hoje para todos que a recebem. Espero que esta jornada pelas profecias e pelo cumprimento do nascimento de Jesus tenha tocado o seu coração. Esta é a essência da mensagem cristã: Deus conosco, Deus por nós e Deus em nós. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundezas da Bíblia conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Que a paz e a esperança que o nascimento de Jesus representam preencham a sua vida. 8a Proxima